E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Terça-feira, historinha do dia tá aqui. Ontem foi feriado aqui em Maringá e nós estamos viajando, né? Então ontem eu não gravei historinha para vocês, mas estamos aqui de novo. Na semana passada, eu coloquei um vídeo bem grande para vocês aqui, deixei até no feed, no Reels, falando sobre reposição hormonal feminina, o que não deve ser feito, né? Que era a história então dos implantes hormonais. Vocês comentaram bastante, teve muita visualização. E eu tinha deixado uma caixinha de pergunta um dia antes, perguntando o que vocês queriam ver aqui. Uma das coisas que vocês mais pediram para nós foi menopausa, tá? Então, gente, eu vou começar essa semana um debate aí sobre menopausa, como é que começa, vou abrir um espaço para interação, para que vocês possam mandar as perguntas de vocês, para a gente poder responder. Então, vamos falar um pouquinho sobre menopausa. Em primeiro lugar, o que é menopausa? Como o próprio nome diz, menopausa, meno de menorragia, né? De sangramento uterino. Então, menopausa é a parada das regras, né? Que nem o povo antigo falava, a parada do sangramento uterino, parada da menstruação. Então, o último ciclo menstrual que você teve, quando ele para, começa então a menopausa. As pessoas confundem muito menopausa com climatério. O climatério é aquele período que antecede a menopausa, um período de meses ou anos, onde pode já ocorrer alguma irregularidade menstrual, né? Alguns sintomas podem acontecer, a irregularidade menstrual, mas as regras ainda vêm. Quando para de uma vez, a gente chama de menopausa. Então a mulher entrou na menopausa. Por que isso acontece? Então lembra que a gente sempre fala para vocês aqui que mulher tem ciclo menstrual, né? Então quem estudou isso lá na faculdade, na 7ª série, muitas vezes se lembra que quando a mulher menstrua, o primeiro dia de menstruação é o primeiro dia do ciclo menstrual. E aí começa uma primeira fase que vai até o meio do ciclo, que a gente chama de fase estrogênica, né? Onde a gente aumenta muito a produção do estradiol. Então o estradiol vai fazer que no meio do ciclo você libere um óvulo formado, né? Você ovule. E na segunda metade do ciclo predomina o segundo hormônio, que é a progesterona, que ela vai fazer desenvolvimento do endométrio, aquela camada mais interna do útero, para caso você tenha fecundado aquele óvulozinho lá no meio do ciclo, ele tem uma caminha para ficar fixado ali, para depois desenvolver a placenta e dar um ambiente propício então para que um fetozinho ali se desenvolva e venha ser um neném depois, tá? Então, não houve a fertilização, não houve a gravidez, a mulher menstrua e começa um novo ciclo menstrual. Então, a gente sempre fala para vocês aqui que os hormônios flutuam ao longo desse ciclo, né? Então, Sidney, eu fiz um exame, minha testosterona veio baixa, em que fase você estava? Meu estradiol veio baixo, em que fase você estava? A minha progesterona veio baixa, em que fase você estava? Porque em cada fase do ciclo menstrual você vai ter predomínio deste ou daquele hormônio. Então, o homem, se você for dosar a testosterona dele no começo, no meio do mês, no final do mês, é a mesma coisa. A mulher flutua, então por isso que a mulher tem ciclo menstrual, tá? Muito bem, lá no climatério, o que acontece? Esse balé dos hormônios passa a não ocorrer mais de forma tão simétrica. Então eu posso ter ciclos mais prolongados. Então, em vez de menstruar a cada 28 dias, estou menstruando a cada 40, 50 dias. Tá? Ou algumas mulheres encurtam um pouco o ciclo, por quê? Esses hormônios eles não conseguem ciclar de uma maneira tão perfeita quanto antes. Então, a maturidade do sistema hormonal começa a aparecer. À medida que nós envelhecemos, algumas glândulas endócrinas também envelhecem. O ovário é uma prova disso. O homem depois entra na andropausa, quando os testículos envelhecem, né? Então chega um momento que os ovários não conseguem mais manter o ritmo hormonal que ele mantinha antes. Então, inicialmente, esse ciclo vai ficar desregulado até o momento que o nível hormonal está tão baixo que você não consegue mais ciclar e menstruar. Aí você começa a menopausa. Então eu saio de uma idade reprodutiva onde os meus hormônios estão perfeitos, eu entro numa fase chamada climatério, que é a transição entre o período reprodutivo e a menopausa, e quando esses hormônios estão num nível baixo, que eu não consigo mais ciclar e menstruar, eu entro então na menopausa. E a menopausa, gente, ela é caracterizada por uma série de alterações metabólicas, né? Alterações de humor, os fogachos, perda de massa óssea, né? O envelhecimento da pele, do cabelo, porque tudo isso estava relacionado aos hormônios, principalmente ao estradiol, tá? E aí que vem a necessidade daquelas que não têm contraindicações de se fazer uma TRH, uma terapia de reposição hormonal. Gente, e existem regras, existem consensos internacionais para isso, e principalmente existe um timing.
Qual que é o melhor momento para a terapia de reposição hormonal? Assim que a mulher entra na menopausa. Então a gente sempre fala que existe uma janela de oportunidade. Nós não vamos pegar uma senhora de 70 anos que nunca fez reposição hormonal e começar a dar hormônio para ela agora. Porque o organismo dela já passou por todo um processo de adaptação à falta desse hormônio. Então agora eu estou gerando mais risco do que benefício. Mas quando eu começo no momento certo, eu tenho mais benefício que risco. Então qual é a regra geral? Eu tenho que repor o estradiol para todas as mulheres. Aquelas que têm útero, eu tenho que repor estradiol e a progesterona. E pode ser que eu tenha que repor um pouco de testosterona. Pode ser que, mas o fundamental é isso. O que a gente tem visto? Muita testosterona em todo mundo que chega lá, lotada de testosterona e pouco estradiol e pouca progesterona. Tá? Nas mulheres que têm útero, a progesterona protege o endométrio, para que você não tenha câncer de endométrio, proliferação do endométrio, entendeu? As mulheres que não têm útero podem fazer reposição hormonal somente com estradiol, embora existam alguns estudos mais recentes mostrando que quando você faz uso de uma progesterona, que seja uma progesterona bioidêntica, tem até na farmácia para comprar, tá, gente? Comprimido ou que seja em gel, eu tenho uma certa proteção de câncer de mama. Isso está em estudo. Então, em TRH, muita coisa ainda está sendo estudada. Então, se a medicina ela é feita pessoa a pessoa, não é mais uma medicina em massa, quando a gente fala em reposição hormonal feminina, isso é mais individualizado ainda. Então, nós temos que conversar com cada paciente, temos que ver histórico familiar relacionado a câncer de mama, se é genético, se não é, existem fatores ambientais, cigarro, estresse, não ter amamentado. Então, tudo isso é colocado junto com a paciente em uma consulta médica para se fazer terapia de reposição hormonal. Ela pode ser feita por via oral, em quem tem problema hepático não é a via preferencial. Ela pode ser feita por via transdérmica, por gel, por adesivo. Tá? Sempre preferir hormônio de farmácia, porque tem um padrão industrial. Às vezes tem algumas coisas que eu preciso mandar manipular, como por exemplo testosterona. Não existe testosterona pronta em dose de mulher, é sempre manipulado. Mas cada médico vai definir com o seu paciente qual seria a melhor modalidade de fazer terapia de reposição hormonal. Ai, Sidney, eu comecei a fazer e apareceu um nódulo de mama e tudo mais. Por isso que a gente sempre fala que tem que existir previsibilidade. Se você estiver tomando um comprimido, você para. Acabou em 24 horas. Se você estava com adesivo, você tira. Se você estava usando um gel, você para de passar. E se você está com um raio de um troço chamado implante hormonal, como é que você faz? Você vai lá e manda o médico pescar? Então, por isso que todas as vezes que se faz uma terapia de reposição hormonal, eu tenho que ter previsibilidade. Eu tenho que ter remédio com bula, com aprovação na Anvisa. Eu tenho que saber quantos microgramas de hormônio aquele trem libera por dia. Eu não posso expor a minha paciente ao risco de eu dar um negócio para ela ou colocar um negócio para ela no corpo, porque eu não sei como que vai funcionar. Mas eu me senti tão bem, Sidney, mas não existem níveis adequados de segurança, tá? Eu falo brincando, né? Quando tinha vacina, o povo lia a bula de vacina, queria saber dos estudos, não vou tomar, não vou deixar meu filho tomar. Na hora que é para meter chip hormonal que vai ficar 6 meses, 1 ano no seu corpo, você nunca pediu para o teu médico mostrar qual era a bula. Você nunca perguntou para ele quantos microgramas daquele hormônio você separava por dia. Por quê? Porque vai crescer músculo, porque vai melhorar a libido, tá? Então, ó, cabeça. Bem, cabeça. A medicina é feita por pessoas sérias. Não é feita pela molecada que está aí hoje querendo ganhar dinheiro às suas custas, não, tá? Então, terapia de reposição hormonal é algo fundamental para a mulher. Previne osteoporose, previne declínio de função cognitiva, previne uma série de coisas, envelhecimento, mas existem regras e, acima de tudo, existe uma margem de segurança que médico e paciente têm que estabelecer para que isso possa ser uma coisa boa para você e não a sua desgraça, tá bom? Então, nesse sentido, está aqui ela, a caixinha de pergunta para esse tema, menopausa. Vamos ver o que vocês vão mandar para a gente conversar aqui, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.